3 semanas, fiz o recap do primeiro episódio da segunda temporada de Fiona Cake e, como prometido, aqui está o resumo dos episódios 2, 3 e 4. O episódio começa com uma arte completamente nova. Nela, vemos Maga caçadora aprendendo a caçar e viver da natureza. Ela ficou bastante tempo nisso até finalmente aprender. Com seu treinamento, a maguinha foi capaz de quebrar uma rocha no meio. Lá, tinha um dente que o espírito guerreiro do sonho mandou que ela mordesse. Então, a guria simplesmente arranca a própria mão. Com esse feito, ele a leva até o coração da floresta. Então, a moça impede por ser permitido apenas magos verdes. E nessa época, por algum motivo, a maga era azul. Ele explica que ela não é uma novata e que ela cumpriu os ritos, então a mulher a deixa passar. A maguinha faz isso que nem sei explicar e fica verde no final, assim se unindo ao coração. Agora vemos que Fiona e companhia acharam uma ótima ideia invadir o terreno para pegar as coisas do chiclete. Pra pegar as coisas do Gary. Quase deu certo, mas a Fiona acabou derrubando as coisas. Assim, alertando um careca, que em seguida se revelou ser o Kirosaifu. Elas ficam irritadas, já que elas que os libertaram, porém, ele não liga e expulsa todos. Na floresta, aquele urso se revelou ser a maga bruxa que cuidava daquele lugar. Maga tentou disfarçar seus motivos para estar ali, mas a moça percebe e pede explicações. Ela diz que apenas quer ajudar seu amigo, e a bruxa se lembra de Finn e fica irritada ao perceber que ela contou o segredo deles. Maga diz que apenas o alertou para ficar longe, e a mulher responde que ele merece. Então, começa uma luta, porém, o mago é superior e derrota a mulher. Além de prendê-la numa árvore, ela avisa que pode acontecer uma catástrofe se mexer ali. Entretanto, o caçador não dá ouvidos e pega um pouco da seiva. Todavia, a maga bruxa tinha razão. Começa a escorrer muita seiva e aquele arbusto se revela ser um animal gigante acorrentado. Logo, os magos verdes ligados a elas perdem seus poderes e, nossa, a maga caçadora sem a máscara fica muito esquisita. Outros magos aparecem cobrando explicações, só que o bicho forma uma espécie de portal e os outros decidem acabar com ela. Porém, ela é sugada para dentro do portal, indo para esse lugar estranho, mas mais que isso, foi que após uma faca presa ao ombro explodir, seu corpo se divide em vários pedaços. Os amigos estão afogando as magas num bar e Kiki está muito chateada em ter se machucado. Ela queria vingança, mas Fiona diz para ela se acalmar, porque não quer que ela se machuque mais. Seus amigos também estão bem incomodados com isso. A Fiona também, já que foi ela que sugeriu aquele lugar, mas ela não aceita isso e diz que apenas precisam voltar maiores e mais fortes. Na aula do Simon, ele pediu para seus alunos procurarem nos livros uma cura para o problema do Finn. Enquanto ele mesmo falava com suas amigas no celular, Jujuba disse para ele relaxar, que ela já pediu ajuda. Pena que foi para os guardas bananas. É impressionante que mesmo depois de tanto tempo, ela ainda confia neles. Os amigos vão até o terreno com um tanque. Kirosaifu fica animado e vai pro trailer se preparar. O Mentanque se prepara para atirar, mas Gary percebe que tem uma placa de vende-se. Eles então desistem de atacar para comprar o lugar. Finalmente voltamos à maga, que está vagando naquele local. Olha, essa parte é bem esquisita, então só vou colocar o clipe que é bem mais fácil do que explicar. Fiona vai para casa explicar a situação para o Simon, já que ela não entende nada de comprar terreno. Maga estava ouvindo diversas realidades e uma voz começa a falar com ela. Ela diz que a maga precisa escolher uma direção para crescer. A caçadora se concentra e consegue escutar Simon falando sobre Finn. Ela vai para lá e se materializa numa semente, mas acaba indo para o lugar errado, já que o que ouviu foi a ligação da Fiona. Não tinha muito o que fazer nessa hora, então a maga se joga num vaso e se planta. Enquanto isso, Finn e Simon finalmente estão chegando no Reino Doce. Fiona e Cake estão lutando contra a Rainha Gelada, isso para salvar o Príncipe de Fogo. Ela congela Cake e para se vingar dela ter machucado a sua amiga, Fiona joga a gata na cara da Rainha Gelada. Ela então vence o robô e salva o Príncipe de Fogo, mas voltando à programação normal, mostrando como Fiona conheceu o Cake e o Félix. No presente, ela está discutindo com a Queenie, já que ela quer $50 mil até o fim da semana, senão o local virará um estacionamento. Fiona então dá a ideia de fazer uma festa beneficente e Marshall explica como fazer uma, já que sua mãe faz com frequência essas coisas. Enquanto isso, a maga Broto está tentando pegar água e falhando. Além disso, por pouco, ela não vira o lanche pro bebê Finn, que, falando nele, queria saber porque esse bebê é tão bonitinho, enquanto o nosso Finn
Era isso. Nesse momento, Prisma, o coruja cósmico e o escaravelho ficam observando. O último até se irrita em ver ela no universo errado e o mestre dos desejos não fazer nada, mas ele explica que as forças que levaram a maga pra lá estão além do multiverso, então mostra o que quer dizer, mas a coruja recebe uma notificação para ele realizar um sonho de morte. Bonnie está fazendo todos os testes possíveis de seu amigo, mas ela não consegue entender, já que o veneno está o deixando à beira da morte ao mesmo tempo que o mantém vivo, mas ela não desiste e pega mais amostras, porém, começa um fuzuê e Marcia vai verificar. Um bando de princesas se juntaram para ajudar. Você deve estar pensando que elas têm algum conhecimento de medicina ou ciência, mas não. A grande ideia delas é dar um beijo na vida dele para acordar do seu sono profundo. Onde que eu ouvi essa história antes? Jujuba só manda elas catar coquinho e pede para os bananas bloquearem os portões. Fiona vai conversar com Hunter sobre fazer a festa beneficente no parque. Ele diz que não pode autorizar isso, porém pode fazê-la entrar em contato com o comitê do parque. Hunter então pede pra guria ir um pouco para trás, mas ela não escuta e um galho cai nela. Entretanto, ela fica bem e sai correndo se chamando de trouxa. Só que pecha com Félix no meio do caminho. Eles conversam sobre ela ter salvado o mundo e ele a convida para vê-lo tocando barriga. No Reino Doce, as princesas conseguem invadir o castelo e surrar os guardas. Jujuba continua tentando achar uma cura, mas não está dando certo, então Marcy sugere o lance do beijo. Oh, Marceline, um beijo não traz ninguém da beira da morte. Não foi isso que você me disse ontem à noite. Cake está no Lemon Crap tentando fazer um cartaz para a festa, mas ela se lembra do Omicron, manda uma mensagem para ele, o convidando para sair. O cara aceita e ela pergunta para uma véia onde devia levá-lo. A senhora diz que na sua época saía para dançar. Fiona então aparece e diz para eles irem num clube. Eles vão e meu Deus, o que é isso? Para mim podem falar o que quiserem, mas esse casal aqui não rola. Em Hora de Aventura é normal casais diferentes, porque o mundo deles é assim. As criaturas são diversas. Por exemplo, ninguém estranha esse daqui, mesmo a Marcy sendo meio humana, meio vampiro e meio redemônia, namorar com uma mulher feita de doce. Outros exemplos são um porco com uma mini elefanta ou um cachorro com um unicórnio. Agora isso aqui não, é um mundo normal, que pode ser mágica, mas ainda assim continua sendo uma gata. Isso é extremamente bizarro e achava melhor largarem essa ideia logo, mesmo virando um furo de roteiro. Mas prosseguindo, eles entram na festa e Kik se irrita ao ver DJ Flame, puxa ela pro banheiro para dar um esporro, por ainda se importar com alguém que terminou por mensagem. Fiona diz que sentiu que suas almas estão interligadas de alguma forma, só que Micron vaza por conta do barulho alto e Cake vai atrás. Na festa, Félix chama sua namorada pro palco e ela é... Fernie? Como que... O Fernie tem uma versão aqui? Ele é uma espécie de resquício do tempo, do fim. Por que que... Ah, esquece, eu não quero pensar demais nisso. Fiona fica arrasada em ver que Félix está saindo com a versão verde dela. Enquanto isso, a maga semente está quase indo de F por conta da sede. Então sua consciência vai até o espírito guerreiro. Eles conversam um pouco e o cara aconselha a seguir a beterraba bater as raízes. E com uma ferramenta quebrada, busca a chama. Eu realmente não sei porque esse mano só fala em charadas. Em Ó, as princesas estão fazendo fila para beijar o fim, só que não está dando certo. Então, Princesa de Fogo aparece, ela diz a ele que realmente o amou e o beija. Fiona vai se arrastando pro parque e se encontra com Hunter. Ela se abre um pouco sobre Félix e sua namorada, Fennel, mas Hunter diz que a conhece há muito tempo e que ela é bem legal na verdade. Fiona se pergunta o que tem de errado com ela e Hunter diz que nada. Isso faz ela olhar com outros olhos para ele. Fiona tenta beijá-lo e ele não deixa, já que bebeu demais. Assim, ela vai embora. A Phoebe sentiu o local, mas não conseguiu acordar o fim. Essa cara de pau ainda diz que valeu a tentativa, só que ela tá namorando outra pessoa. Sinceramente, só serviu para mim perder todo o respeito que tinha por essa personagem. Princesa Músculo tenta beijá-lo, mas Simon impede e ela o pega no colo, assim fazendo seu celular em Kirijo cair. Jujuba pega e tem uma ideia de como ajudar. Fiona liga pro Simon, mas ele não atende. Ela então vai sofrer na frente de uma cômoda e chora por não conseguir cuidar de uma planta, mas ao menos finalmente o Magabroto conseguiu um pouco de água. Agora vemos o sonho do Destinão. Ele está cuidando de um rebanho de ovelhas, até que um lobo aparece e ele o derrota. Só que de dentro do lobo sai uma ovelha que come sua cabeça. Ele acorda assustado, mas pensa que jamais seria derrotado na vida real. Só que bem... Boa noite, papai. Ah, que droga. Tempo sonho de morte.
O episódio começa com um narrador contando a história de um velho caçador que vivia na floresta com sua esposa. Mais do que tudo no mundo, eles desejavam ter uma família. Um dia, o caçador encontrou um bichinho procurando por comida. Ele o ajudou e levou para sua casa. Eles cuidaram da pequena maga e o homem ensinou ela a caçar. Porém, um dia a casa pegou fogo. O velho homem salvou a filha, mas quando voltou para ajudar sua esposa, acabou perecendo junto dela. Assim, novamente, Maga ficou sozinha. Os amigos vão até o atacado para comprar as coisas para a festa. Macho até comenta que está pensando em compor músicas novas pro evento. Depois, ele pergunta se Gary realmente acha que o plano da Fiona dará certo. Ele diz que se fosse sua amiga de um mês atrás, ele diria que não, mas ela mudou bastante desde que voltou. Coitado. Sabe de nada. Hunter liga para Fiona para avisar que conseguiu marcar uma reunião com o departamento do parque e que ela não deve se atrasar. A maguinha nota que ela cresce quando ingere água. Fiona estava no banho escutando rádio. O radialista elogia bastante o DJ Flame e Fiona tem a ideia de convidar ele para a festa, já que chamaria bastante atenção. Agora em Ó, Bonnie usa as joias das princesas para ir até o Prismo. Jujuba pede para ele curar o Finn. Então o Prismo pede para o Escaravelho ir verificar o núcleo temporal. Então ele explica para os amigos que está tendo problemas para realizar desejos, mas não dá tempo de falar os motivos, porque o Escaravelho retorna e Prismos devolve para O. Aparentemente tá rolando algo sério com o Mestre dos Desejos que ele não tá contando. Kiki chega na casa da Fiona, porém está vazia, só que o coordenador de talento de um programa liga para ela. Ele queria que Kiki fizesse uma participação especial. Obviamente ela aceita, já que assim poderia ajudar o lugar doce. Ela sai dali sem notar a Maga Broto, que, falando nela, um caracol tenta comê-la, mas Mago vence usando uma espécie de absorção. Então Caçadora nota que fazendo isso ela cresce um pouco, então vê um rato e se prepara para o bate. Fiona tem alguns flashbacks sobre o Félix enquanto procurava por ele, já que por ter perdido seu contato, só restou ir a lugares que eles frequentavam. E por fim ela chega num parque, que por coincidência ela encontra Hunter e Fennel lá. Ele cita a reunião e ela sai correndo para trocar de roupa. Cake chega no local do programa, onde ela descobre que o elenco é muito pequeno. Fiona chega em casa e vê a maga. Por ela parecer fraca, Fiona dá pra ela comida, só que a maga foge e quase vira comida de cachorro. Simon vai até o Reino Gelado para pedir emprestado o olho demoníaco de pedidos do bicho gelado. Ele empresta, desde que ele o olhe tocando bateria um pouco. Kiki vai gravar o episódio, só que sua participação é apenas para fazer piadas sobre se esticar, o que a deixa irritada e ela fica gigante. Porém, derruba o elenco no chão. Cake então os ataca, já que seus instintos naturais de gata estão voltando. Por esse deslize, a coitada é vaiada e sai correndo. Fiona leva a maga até o mercado para comprar carne, mas o dono aparece para brigar com a curia, mas a caçadora come o suficiente e cresce, só que pelada. Ela vê uma beterraba e entende o que ele quis dizer. Maga sai correndo para chegar no coração da floresta. Ela vai procurando entre os galhos e não acha. Fiona liga para Simon e ela aceita conversar, só que ela se nega a contar como foi parar no mundo da Fiona e Jujuba se irrita. Ela pede explicações, porém ela se nega. As duas discutem, a caçadora quebra o celular e por fim, desmaia. No caminho de volta, ela encontra com Félix de novo. Ela o convida para ir comer no dia seguinte e conversar. Mais tarde, Hunter liga para o celular da Cake e pergunta onde a Fiona está por causa da reunião do departamento de parques. Ela tinha esquecido disso e explica mais ou menos o que aconteceu, só que cita o Flame, o que deixa o Hunter muito chateado, já que se arriscou por conta dela. Ele encerra a ligação e ao chegar em casa, Fiona percebe que foi despejada por não pagar o aluguel. Olha, no meu primeiro vídeo eu falei que o primeiro episódio abria margem pra muita coisa, o que é verdade. O problema é que nesses 3 episódios não saiu quase nada de interessante. Como a série é muito curta, queimar quase a metade da temporada em nada parece burrice. Sério, pra que gastar tanto tempo falando sobre a relação dela com Félix? Já que o primeiro episódio mostra que ela e o Hunter estavam interessados um no outro, mas basta o Flane conversar 20 segundos com ela e a convidar pra uma festa, que a doida esquece a existência do cara. Eu não vejo tanto sentido em botar essa relação nessa série, não desse jeito pelo menos, fora que aposto que quando o Finn acordar, eles vão meter uma relação de amor entre o Finn e a Princesa de Fogo, o que seria péssimo para a narrativa dos dois, já que o relacionamento deles teve início, meio e fim. O namoro deles serviu para ambos amadurecerem, eles mudaram bastante depois do relacionamento, Phoebe o perdoou e Finn entendeu o que tinha feito de errado, assim os dois viraram amigos
E só, que coisa mais bizarra abrir margem deles voltarem, ainda mais que ele meio que namora com a maga. Cara, só quero que o Finn seja feliz e tenha uma família. Como ele faria isso com a Princesa de Fogo? Eu não faço a menor ideia. Olha, tem bem mais coisa pra falar, porém eu não quero ser injusto e falar coisas erradas sobre a série, já que por hora só posso teorizar, então vou deixar pra fazer um vídeo exclusivo sobre os pontos bons e ruins sobre a série quando ela acabar. Bom, e muito obrigado ao Onurbio Lindão, Papaqueuzinho, MD Fã do César Portioli e MD Fã do Cor por terem doado nas últimas lives. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas é isso. Deem like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau.